A hora da graça. A hora da graça. Com o pastor Felipe Costa. Se Bartimeu tivesse dado ouvido à multidão, querido, ele teria morrido cego. Mas ele fez ao contrário. Quanto mais a multidão mandava ele calar a boca, mais alto ele gritava. É isso que temos que fazer. Se estão querendo calar a tua voz, aí que você deve erguer a tua voz. Eu tenho isso por lema na minha vida espiritual. Quanto mais o inimigo se levanta, mais em oração eu vou estar. Quanto mais o inimigo se levanta, mais eu vou clamar, mais eu vou buscar, mais eu vou pedir. E temos que ser assim. Porque se na primeira oposição você parar, o que você vai dizer quando chegar no tribunal de Cristo? Ah, eu parei porque, olha, fulano de tal me perseguiu, fulano de tal falou mal de mim. Cristo não vai querer ouvir nada disso, querido. Sabe qual vai ser a resposta do Senhor? O teu compromisso era com fulano de tal ou era comigo? Meu Deus. Eu te chamei, eu te escolhi. Então o teu compromisso, querido, não é com a multidão. Pelo contrário, se você estuda a história da multidão, as multidões sempre foram impedimento. As multidões foram impedimento na vida daquela mulher do fluxo de sangue. Quando ela chegou ali, havia uma multidão. Quando ela chegou ali, ela teve que romper em meio à multidão para tocar no Senhor. Rompa com essa multidão que quer te separar de Deus. Quem sabe essa multidão representa o pecado. Quem sabe essa multidão representa tudo aquilo que quer te afastar da presença de Deus, meu querido. Então é necessário eu e você nós rompermos com tudo isso que nos afasta da presença do nosso Deus. Siga o exemplo de Bartimeu. A Bíblia diz que quanto mais o repreendiam, mais ele clamava. Mais ele clamava pela misericórdia de Deus. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meu Deus. Ele clamava pela misericórdia do Senhor. Como eu disse, sempre a multidão, quando você estuda os evangelhos, você vai ver que sempre a multidão foi impedimento. A multidão foi impedimento na vida de Bartimeu. A multidão foi impedimento na vida daquela mulher do fluxo de sangue. A multidão foi impedimento na vida de Zaqueu. A multidão foi impedimento na vida daquele paralítico, cujos amigos dele tiveram que rodear por detrás da casa, descobrir o telhado e estar ali abaixando ele até a presença de Jesus. Então sempre a multidão vai ser impedimento. A mesma multidão que aplaudia o Senhor entrando em Jerusalém, a mesma multidão que dizia: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que 8 dias depois estava gritando diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Então, querido, vença essa multidão, vença essas barreiras. Quantas pessoas, irmãos, que a multidão muitas vezes é um vício que te impede de servir melhor a Deus. Entenda, você foi chamado para ser templo do Espírito Santo. Então, querido amado irmão, que você venha se desgarrar de tudo isso, que você venha se libertar de tudo isso. E a Bíblia diz que Bartimeu ele perseverou clamando. Então o segredo da nossa vitória é continuar clamando, é continuar perseverando em oração. Eu me recordo daquela parábola daquela viúva que todos os dias ela estava na porta daquele juiz iníquo, clamando para que fizesse justiça a ela. E sabe o que aconteceu? Chegou o dia que aquele próprio juiz ele disse: olha, eu não temo a Deus, mas como essa viúva ela está me importunando todos os dias, eu vou fazer justiça para ela, porque eu já não aguento mais ver ela na porta da minha casa. E sabe qual foi a declaração de Jesus? Jesus declarou: se esse juiz, ele sendo mau, ele fez justiça a essa viúva que clamava todos os dias, quanto mais vosso Pai Celestial depressa vos fará justiça a toda vós que está a todo dia clamando pela justiça dele. Eu creio. Mas o segredo é perseverar, querido. Entenda uma coisa, Jesus ele fez uma grande declaração. Ele disse: o reino dos céus é tomado por força. É pela força que nós apoderamos do reino. Deus ele conta com homens e mulheres que venham perseverar na presença dele. Como eu disse, se Bartimeu tivesse desistido, ele tinha perdido a sua vitória, ele tinha perdido a sua cura. E quantas pessoas hoje, queridos, que estão desistindo? Quantas pessoas hoje parando no meio do caminho? Quantas pessoas parando por coisas banais?
muitos parando por causa do homem, muitos parando, mas eu fui em tal igreja, eu vi coisa errada lá. Hoje mesmo eu dizia isso para uma pessoa: não existe igreja perfeita. Igreja perfeita é a igreja que vai subir com Cristo Jesus. Você, eu, nós temos que fazer a diferença, nós que temos que ser perfeito. Jesus declarou: sede de vós perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então é eu, é você, é nós que temos que ser perfeitos, querido. Aleluia. Porque é o joio, é o trigo crescendo junto. Igreja perfeita é a que vai subir com Cristo no último dia. Essa igreja, sim, são dos lavados, dos remidos, daqueles que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, querido, quem somos nós? Quem somos nós para dizer: ah, fulano de tal é joio, Cicrano e Bertano é lobo? Não, querido, não. Deus não nos deu o papel de juiz. Pelo contrário, qual que foi a declaração do Senhor? Deixai crescer até que chegue a ceifa. Quem vai separar o joio do trigo não sou eu, não é você. Quem vai separar o joio do trigo é o Senhor Jesus Cristo. Não sei por que Deus está me levando por esse caminho, mas Deus sabe todas as coisas. Então, querido, persevere em buscar ao Senhor.